Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast, o Elas Dizem. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial que faz parte da minha história, como a maioria dos convidados que sentam aqui. Uma pessoa que está aqui para colaborar com as mulheres, com os pais também, em geral, e atendendo ao pedido de uma seguidora do nosso canal. E a Hannah, que está aqui comigo hoje, vem falar para a gente sobre inteligência emocional na criação dos filhos. Mas primeiro, a Hannah vai se apresentar para nós. Seja bem-vinda, Hannah. Grata, Martíria, pelo convite. Eu adorei o convite para estar aqui falando, né, de algo tão relevante que é a inteligência emocional. Então, eu sou mãe de gêmeos. Tenho 2 crianças, o Dante e o Gael, que tem 3 anos. Sou esposa do Sandro. Eu gosto de horta. Gosto de tomar vinho. Quando a Martíria perguntou lá num questionáriozinho, o que você quer tomar? Já que tá perguntando, né, vinho. E estamos aqui nesse bate-papo gostoso, tomando vinho. E quando eu não estou, né, nessas minhas tarefas de mãe, do lar e esposa, eu estou na minha profissão, que eu gosto muito, que eu amo, que é ser psicóloga. Sou psicóloga especialista em famílias, crianças e adolescentes. E já vi muitas famílias com muitos problemas, com dificuldades na educação infantil. E já ajudei mais de 1.500 famílias e crianças a superarem esses desafios e a viverem, né, em harmonia e as crianças se desenvolverem de forma saudável, crescendo fortes, brilhantes e preparadas para a vida. Que é o que a gente espera, né? O que a gente deseja para o nosso filho. A gente sonha em ter um filho que tenha uma vida adulta, que dê conta da vida, que seja feliz e que seja respeitoso, que tenha uma vida plena, né? Lógico que tem os altos e baixos, mas que a gente tenha as ferramentas necessárias para lidar com isso. Porque ser adulto, né, não é a coisa mais fácil, não. E nem sempre nós somos preparados para essa função adulta, né? Sim, na maioria das vezes, quando a gente pensa na nossa história de vida, e quando eu converso com outros pais e ouço a história de vida deles também, a gente percebe, né, que os pais deram o melhor que eles tinham. Só que o melhor que eles tinham, normalmente existia uma escassez às vezes de afeto, uma escassez de conhecimento, uma escassez na forma de educar. Então, eles buscaram dar o melhor dele, mas às vezes de um jeito autoritário, às vezes de um jeito permissivo. E nesse tentar dar certo, muitas vezes deixou traumas e bloqueios na infância. Tanto que eu falo que a infância é o alicerce da vida. A tal ponto de que quando eu me tornei adulto, eu me torno um adulto com muitas dificuldades, às vezes de me relacionar, às vezes de ter sucesso na minha profissão, às vezes de ser feliz com a vida que eu tenho, às vezes com dificuldade de escolhas e dar conta da vida em todo o contexto. Então, tudo isso acaba afetando e a gente acha que não. Mas afeta. Eu tenho que tomar cuidado para isso aqui não se tornar um monólogo, porque ela começa a falar, eu começo a ficar assim, ó. Porque, assim, eu conheci a Hannah em um curso que nós fizemos juntas, e era uma formação para psicólogos, e eu estava lá no meio, porque eu falei assim, eu preciso cuidar dessa bagunça toda que eu tenho aqui dentro de mim. É uma pessoa que eu admiro muito, e principalmente porque a raiz, digamos assim, a causa de muitos problemas que eu tenho na vida adulta, que hoje para mim é bem mais leve, mas a causa de muita coisa está lá na minha infância, né? Então, quando a seguidora, que é uma amiga minha, propôs esse tema, eu fiquei muito feliz, porque eu não tinha pensado nisso, e muito feliz por poder proporcionar esse momento aqui. E antes de a gente continuar, eu quero te agradecer por me dar essa oportunidade de estar aqui sentada com você, né? Já estivemos sentadas juntas em outros momentos, mas eu acho que esse aqui, para mim, já começou mais especial. Acho que eu vou sair daqui, gente, terapeutizada. Mas... E aí, Hannah, para a gente começar, eu gosto sempre de fazer um alinhamento de conceito. Corta. Pronto. Isso, é porque a bateria tá fraca. Voltou. Então, vou voltar. Cortou, né?
E aí, Hanna, sempre gosto de fazer um alinhamento de conceito quando eu tô trazendo algum tema muito específico, sabe? Algum profissional especialista, porque muitas vezes nós confundimos os conceitos, né? E eu gostaria de te pedir para contextualizar para nós o que que é inteligência emocional. Você, enquanto especialista, trazer para nós esse conceito para a gente começar a discorrer a partir do conceito. Então, inteligência emocional é uma área da psicologia e ela é nova, ela é criança, a gente vai dizer assim, bebê, né? Se a psicologia é uma ciência muito nova, a inteligência emocional também. Ela foi descoberta por Daniel Goleman, né? Pesquisas que ele fez com famílias e em 1990, na década de 90 por aí, sabe? E então ela é bem nova. Tem muita pesquisa ainda acontecendo. Como que a gente avalia inteligência emocional? Antes de contextualizar ou conceitualizar, né? Existem alguns testes, mas são poucos ainda, porque realmente ela tem pesquisas que estão trabalhando diante disso. Mas o que que a gente já aprendeu, já dentro de pesquisas, de conteúdo científico? Porque é muito complicado quando a gente vai ensinar algo que favorece o desenvolvimento do ser humano, que seja embasado de achismos. Eu sempre acredito que a gente tem que buscar ciência. O que tem de pesquisa nisso, né? Então, a inteligência emocional, todas as pesquisas mostraram que inteligência emocional é a capacidade de você perceber, entender, validar e modificar as suas emoções, tanto as suas quanto as do outro. Aí a gente pergunta, nossa, mas como que eu vou modificar as do outro? Quando a gente pensa em criação de filhos, né? Vamos pensar nesse primeiro contato, Hanna, eu quero criar meus filhos com inteligência emocional. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa que para ensinar os filhos a lidar com as emoções, a gente precisa saber lidar com as nossas emoções. Que é isso. O que eu estou sentindo? Essa emoção eu estou sentindo por quê? O que tem me levado a sentir isso? Por qual motivo? Eu expresso essa emoção ou eu reprimo essa emoção? Quando eu conheço tudo isso, eu sou capaz de modificar, eu sou capaz de transformar. E aí, quando eu consigo fazer isso, eu também consigo desenvolver a minha inteligência emocional e a inteligência emocional dos filhos. E aí, a gente pensa assim, gente, nossa, legal ter inteligência emocional, mas eu gostaria de ter um QI elevado, né? Só que as pesquisas mostram que é mais importante você ter inteligência emocional do que um QI elevado. E aí eu fico pensando, Martíria, que quantos gênios que a gente conhece e que tinham transtornos emocionais e que tinham dificuldade de lidar com as emoções e que por isso, às vezes, não foi feliz na vida. Teve um sucesso, um matemático, o que descobriu a energia, o que descobriu tal coisa, teve muito sucesso em determinada coisa, mas foi uma pessoa precária na vida. Eu tô falando aqui, tô quase falando assim, Hanna, dá aula que eu vou ficar aqui, quietinha, caladinha, só te ouvindo, porque é um assunto que muito me interessa. Quem é mais próximo a mim sabe, a Hanna sabe um pouco da minha história, o quanto a psicologia, de fato, me fez ter acesso à vida, porque ela estava aqui dentro de mim, como a gente estava falando mais cedo, né? Mas eu estava, não sei se anestesiada, apática ou só na dor, eu não conseguia sentir, né, esse prazer na vida. Então, tudo isso faz muito sentido para mim, né? Conversa muito com tudo que está aqui dentro, né? E aí eu ficaria aqui só parada te ouvindo 3 horas sem parar, viu? Hanna, e aí a gente entra nessa questão, né, de inteligência emocional, e aí o termo populariza, né, porque popularizou isso nas empresas, eu que estou dentro das empresas, isso popularizou, você tem que ter inteligência emocional o tempo todo, mas por que eu te pedi para contextualizar? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, a pessoa A, B, C, eu não tenho inteligência emocional, mas aquela pessoa sequer sabe o que é inteligência emocional, né? E aí você falou 4 palavrinhas, conhecer, reconhecer, perceber, sentir, validar e modificar.
Então, essas 4 palavrinhas... porque o sentir é você se permitir expressar aquilo que você... Aquela emoção que vem. Porque muitas vezes a gente vive numa sociedade, numa cultura que reprime. Tipo, você tem que ser feliz, você tem que sorrir. Você já viu quanto incomoda uma pessoa quando a pessoa chora? Nossa! Quando a pessoa chora, a gente já corre e já fala assim, chora não, fica assim não. Vai ficar tudo bem. Não precisa chorar. Com a criança do mesmo jeito. Observem vocês mesmos e observem outras pessoas. A criança chora, a gente já corre lá e fala, não, levanta. Não, vai passar, tá tudo bem, não precisa chorar. Isso daí você não está sendo um preparador emocional. Isso daí você já não está usando inteligência emocional. Porque você está indo lá e bloqueando, ensinando para o outro, para o seu filho, para você mesmo, que você não deve expressar as emoções. Essa é emoção ruim, ninguém quer que você sinta. Ninguém quer saber, ninguém quer que você sinta, ninguém quer olhar para isso. Eu vou até fazer um adendo ao que você falou. Aconteceu uma situação comigo onde eu me desorganizei totalmente, assim, emocionalmente. Era uma situação que eu não tinha ferramenta para lidar. E eu tentei expressar isso para uma amiga, que era assim, quem eu tinha mais próximo a mim. Falei, caramba, está acontecendo isso e eu não sei como lidar. E isso está me deixando mal, isso está me deixando confusa. Eu não estava sabendo o que eu estava sentindo, né? Estava tentando, na verdade, nomear a emoção que eu estava sentindo para aquela situação que para mim era uma novidade. E aí ela falou assim, não, amiga, isso não tem nada a ver, dorme que amanhã passa. Então, assim... Só que, assim, muitos anos de terapia, né? Eu falei, opa, não é assim. Eu preciso entender por que essa situação específica está me deixando tão em desordem comigo mesmo. Por que eu não consigo me posicionar diante dessa pessoa? Por que eu não consigo ser eu mesma diante dessa situação que aconteceu com essa pessoa? E que emoção é essa? Que essa situação me desencadeia? Então, eu vou continuar sentindo aqui tristeza, vou continuar chorando. Eu falo para os meus pacientes adolescentes que chora, pode chorar, não tem problema não. Tá tudo bem chorar, vamos chorar? Quer chorar agora? Chora. Vamos chorar. Permitir sentir essa emoção vir à tona, porque quando você sente, você valida. Quando você valida, você consegue perceber como que eu posso modificar isso, né? Essa emoção, ela veio para me ensinar o quê? O que eu devo aprender aqui agora com essa emoção? É nesse intuito, sabe? De transformar. E quanto mais a gente busca conhecer nossas emoções, mais autoconhecimento nós temos sobre nós mesmos. E é tão interessante quando você fala assim, igual às vezes eu tenho pacientes adolescentes que às vezes vai contar uma determinada situação, é tipo assim, o fulano me xingou, aí cai na risada. Aí fica olhando assim... O que você sentiu? Eu fiquei muito triste, mas, meu Deus, foi triste demais isso. E rindo. Então, assim, hoje em dia a gente tem muitos adultos desconectados da emoção. Eles contam, às vezes, uma tragédia, algo ruim que aconteceu com eles, rindo. E aí você vê desconexão total do que eu tô sentindo. Porque aí quando você vai e fala, mas parece que isso foi difícil, doloroso para você, aí a pessoa para aí, nossa, mas foi. Aí eu começo a conectar com aquilo que me causou dor. E aquela dor vem, e entender que você pode sentir dor, que é natural da vida, é o processo, né, de se construir. Eu sempre digo, os erros são grandes oportunidades de aprendizado. Então, permitir sentir dor é uma oportunidade de aprendizado, sabe, de transformação. E a maioria das pessoas, de adultos, então, quanto pais, muitos pais, na maioria das vezes, estão desconectados. Eu posso compartilhar um exemplo que aconteceu comigo, esses dias comigo com meu marido. Meu filho, né, ele caiu, e aí ele bateu a cabeça. Aí ele correu lá e, não, tá tudo bem, não precisa chorar, já passou, tá tudo bem, já passou, não precisa chorar. Eu falei, não, peraí. Falei, não. Pode pegar e falar, nossa, dói mesmo, né? Dói mesmo quando a gente bate a cabeça. Dói mesmo. A gente tem vontade de chorar, a gente fica triste. E aí ele chorou. Aí meu marido falou, mas por que fazer o menino chorar? Eu falei, para ele não guardar isso, porque vai acumulando ao longo da vida. Ele vai entender, eu não tenho o direito de chorar, eu não tenho o direito de sofrer dor, eu não tenho o direito de achar ruim.
eu tenho que levar a vida no peito e pagar um preço muito alto por isso, né? Sem sentir nada. E não é isso, agora nós temos que começar a educar crianças para serem adultos saudáveis. Quando a gente vai aprendendo, a gente vai ajudando os nossos filhos e ajudando a nós mesmos. Uma coisa que eu costumo dizer, Bartilha, sempre assim para os pais, é que um filho é uma grande oportunidade de transformação das nossas dores, sabe? É uma oportunidade que, quando a gente vai buscar aprender sobre algo, aprender sobre uma educação saudável, positiva, a gente tá transformando nós em primeiro lugar para depois ajudar e ensinar nosso filho. Porque aquilo que a gente estava até conversando, né, antes, como que você vai ensinar sobre inteligência emocional se você não sabe o que é inteligência emocional? É aquela história de você ensinar para uma pessoa ir da sua casa na padaria, sendo que você nunca foi na padaria. Como que você vai dizer, segue reto, vira direita, vira esquerda? Não tem como. Não tem como você ensinar. Então, você só vai poder ensinar algo que você tem conhecimento, que você usa na sua prática diária. Porque o maior modelo para um filho de aprendizado são os pais. Aquilo que você faz, ele aprende muito mais rápido do que aquilo que você fala. O cérebro, ele tem uma tendência a aprender mais o que observa do que o que escuta. Então, a criança, se ela observa você a lidar com as emoções de forma assertiva, de forma a reconhecer, validar e entender isso, ela também vai começar a utilizar, ela também vai começar a fazer. E é incrível, assim, quanto eu vejo que as crianças são capazes de, nesse processo, aprender de forma rápida. E aí a gente pensa, nossa, que adultos que vão ter futuro, né? Que futuro vai ser esse tão bom, porque a gente vai ter adultos saudáveis e um mundo melhor para todo mundo. Eu fico, como eu falei, eu ficaria ouvindo, vou comprar seu curso. Depois, 5 minutos de podcast, eu já comprei um curso online. Eu nem tenho filhos. Mas porque eu acho que eu tenho sobrinhos e eu tenho muita preocupação, porque embora eles não sejam os meus filhos, né, eu fico me refletindo como é que está sendo a criação. Que é óbvio, não vou ser hipócrita, eu amo meus sobrinhos e quero que eles tenham uma educação muito melhor do que a que eu tive, com muito mais amor. Enfim, que eles sejam uma vida de sucesso. E como você colocou, né, sejam adultos bem-sucedidos em tudo que eles quiserem fazer. E tenham autoconfiança na vida. Porque eu fui uma criança, eu não quero falar de mim aqui, mas assim, eu fui uma criança que não teve autoconfiança. E eu começar a ter uma migalha de autoconfiança na minha fase adulta, quando de fato eu encarei terapia e fui para dentro disso. Então, quando eu falo assim, comprar o curso, é porque conhecimento é poder, né? Então, assim, se um dia eu tiver um filho, com certeza eu estarei muito melhor preparada para lidar com esses desafios, porque aí tem as fases de desenvolvimento da criança. E eu não sei, até era uma pergunta que eu ia te fazer, você já até contextualizou um pouco, como que os pais podem, né, eu como tia, por exemplo, porque tem essa questão de familiares também que interferem na formação ali, né, da criança. Eu chamo de os palpiteiros. Todo mundo quer dar um palpite. Os palpiteiros. E eu evito, só que aí eu falo assim, poxa, né? Porque, vem passar o fim de semana na minha casa. Como é que eu vou lidar com... Por exemplo, meu sobrinho veio passar um sábado na minha casa, eu levei pra piscina, e aí ele queria tentar nadar, e ele não tentava, ele falava assim, ai tia, eu não consigo, eu sou muito mole, eu sou muito ruim. E eu já sou, né, pra frente, não, você consegue, claro que você consegue. Se você não tentar, você não vai saber. Então, vamos tentar até você conseguir? Só que eu não sei se essa é a forma certa. Deve ter uma forma mais adequada, não vou falar aqui de certo, mas uma forma mais adequada de lidar com essas questões que eu já percebo nele, né? Já que ele pode vir a ficar alguns momentos comigo, formas onde eu possa tocá-lo de forma a deixar uma sementinha ali que lá na frente vai fazer diferença para ele. Então, a minha pergunta seria a seguinte, como é, nessas fases de desenvolvimento, aí se você quiser, pode escorrer, fica à vontade, como que é que os pais
podem colaborar com esse desenvolvimento da inteligência emocional dos filhos? Você já me contextualizou um pouco, mas eu queria entender, assim, porque tem várias fases de desenvolvimento, até quando que os pais influenciam, ou se isso é para a vida toda, até a fase da adolescência. Então, desde que a criança nasce, a criança já é, né, um ser que expressa emoções. Ele já chora para mamar, e ele sabe que quando ele chora, o mamar vem, né? Ele já sorri para você, então ele já sente alegria e satisfação. Ele já vai desenvolvendo todas essas emoções. E aí, quando a gente pensa, eu quero ajudar meu filho a lidar com as emoções, a ter inteligência emocional, já que a inteligência emocional ela é mais importante do que um QI elevado, a gente pensa assim, isso que eu disse anteriormente. A primeira coisa para você ser um preparador emocional é você aprender a lidar com as emoções. É você saber o que você sente, perceber o que você sente, sentir essa emoção, permitir sentir essa emoção, deixar que ela aflore, né? E validar essa emoção. Eu estou me sentindo assim mesmo. E modificar essa emoção. Essa emoção, ela só pode ser modificada se você conhecê-la. A gente não muda nada que a gente não conhece. Então, o primeiro passo é um trabalho comigo mesmo, enquanto pai, sabe? Por isso que eu acho lindo, porque eu falo, nossa, o processo de transformação primeiro é seu, que é aquilo, para você ensinar o caminho, ensinar a andar de bicicleta, ensinar a andar de carro, ensinar algo, você precisa saber, você precisa ter prática nisso. E olha, não é de uma hora para outra, Bartíria, não é uma coisa fácil, então agora eu vou começar e pronto. Você decide quando vai começar. E muitas vezes você vai deslizar. Você vai perceber, engolindo suas emoções, você vai perceber no processo anterior de, não, deixa isso pra lá, meu amigo me tratou mal, mas não ligo não, vou arranjar outro amigo, sabe? Troca esse amigo por outro, ao invés de dizer, nossa, como esse amigo meu era importante pra mim, né? E aí agora eu tô assim, tô triste, eu posso chorar porque eu tô triste, porque esse amigo era valioso, sabe? Então, reconhecer. Como que eu posso mudar isso agora? Já que esse amigo fez comigo. Eu vou continuar amigo dele ou não vou continuar? A partir de como eu lido com essa emoção. Foi puto com esse amigo, filho da mãe, me tratar desse jeito. Porque pode ser raiva, né? Da mãe me tratar desse jeito. Ele vai ver, não vou olhar na cara dele. Rani, eu tô expressando a minha raiva. Não. Na verdade, você tá tentando destruir o outro, mas não tá se permitindo sentir raiva. Por qual motivo isso me tocou tanto? Às vezes é por isso, porque era um amigo tão importante para mim e ele me tratou como se eu não fosse importante. Eu não me senti importante. Entende? Não, mas eu tô percebendo isso. Como dói perceber isso, né? E aí, percebendo isso, eu valido, fico com muita raiva quando as pessoas me tratam dessa forma. E como que eu posso modificar isso? Como que eu posso me sentir melhor, mesmo quando às vezes o outro não me trata como eu espero? Eu só tenho valor quando o outro me dá valor? Ou eu posso ter valor quando eu dou valor para mim? Porque nem sempre as pessoas vão dar valor. Então, a partir disso, a gente vai desenvolvendo a inteligência emocional que a gente precisa. E, a partir disso, eu vou conseguir ajudar meu filho. Porque quando meu filho estiver lá, vamos supor, na loja de brinquedo, e dando aquela birra, eu quero esse brinquedo, eu desejei ele, eu vi ele na televisão lá com o fulano, ele brinca assim, brinca assado, e chora, e se joga, e você se desespera, e morre de vergonha, e morre de raiva, tem vontade, né, de pegar o menino e tacar na parede, você vai entender, porque o segundo passo de ser um preparador emocional é ter empatia. Você vai ter empatia porque você vai saber o que é isso, o que é sentir essa raiva, o que é. Muitas vezes eu entro numa loja, eu quero comprar alguma coisa, mas eu já a nível cerebral, meu cérebro já é mais desenvolvido, consegue se controlar e dizer, nossa, eu queria tanto tal coisa, né? Mas, hoje eu não vou poder levar, nossa, que raiva, não tenho dinheiro suficiente para levar isso hoje. Que raiva. Às vezes a gente tem vontade de se jogar no chão igual a criança, dar birra, mas aí você vai fazer isso para quem? Seu filho faz para você, porque é você que dá as coisas para ele. É você que ensina ele. É você que faz por ele.
Então, ele vai recorrer a você. E se você tem a ferramenta certa, dizer para ele, filho, nossa, dá raiva mesmo, né? Quando a gente quer tanto um brinquedo e o brinquedo tá aí, a gente quer tanto esse brinquedo para brincar e a gente não tem como comprar agora, né? Porque agora a gente não tem dinheiro para comprar esse brinquedo, mas dá raiva mesmo. Como que a gente pode fazer então? Será que a gente pode ir juntando? Se a gente juntar tanto de dinheiro, tanto tempo, um mês, será que a gente consegue voltar aqui e comprar? O que você acha da gente juntar aquele dinheiro que você ganha da mesada, que você ganha do lanche, que você ganha para isso? Você acha que a gente pode conseguir isso? Então, a gente vai passando por todo o processo de reconhecer, né, perceber a emoção, reconhecer, validar e depois modificar, né? Que é a mesma coisa assim, de colocar limites, que eu não vou deixar a criança também. Ela tem que expressar a raiva, então ela vai dar birra, vai quebrar, vai não sei o que, tá tudo bem. Porque às vezes alguns pais se confundem nisso, e aí a criança faz um estrondo, joga as coisas, se joga, se debate, bate no próprio pai. Não é isso. Permitir essa raiva sair que ela, mesmo quando a criança expressa a raiva, é reconhecer que existe raiva ali mesmo. Tá tudo bem sentir raiva, tá tudo bem querer aquilo mais que tudo, e tá tudo bem a gente poder olhar para isso e ver, olha, qual de outro jeito a gente pode fazer se agora isso não é possível, entende? Sim. Então, assim, por isso que eu falo, é simples, mas não é fácil. Por quê? Porque existe um treinamento, a gente vai ter que fazer isso sempre, sempre, e principalmente tá nesse lugar de empatia, de se colocar no lugar do outro, de dizer, nossa, se fosse eu também me jogaria aqui no chão por causa desse brinquedo. Então, muitas vezes, quando eu vejo a criança fazer birra, fazer algumas coisas, eu entendo, eu falo, não, a gente faz birra adulto. Tem um monte de adulto que faz birra, emburra, faz cara feia, sabe? Ele só não chora e grita e joga no chão. Você já percebeu que nós adultos, quando a gente quer chamar a atenção de alguém, a gente deixa a pessoa no vácuo? Eu percebo muito esse tipo de birra. Tipo assim, não dei a resposta que a pessoa esperava e ela me deixa no vácuo ali. Uhum. É uma birrinha de adulto, né? E a gente você não me tratou como eu queria. Você não me deu a resposta que eu gostaria, você não me mandou mensagem quando eu quis, então agora você vai ganhar o meu silêncio. Uhum. E às vezes a punição que o pai usa é gritar, é bater, é falar agora não tem jeito para você, é arrastar a criança de uma vez de repente. E a criança tá aprendendo nada com isso. Tá aprendendo a ser agressiva, tá aprendendo a ter mais raiva, sabe? E não tá desenvolvendo habilidades para lidar com as emoções dela. Hanna, muito legal isso que você acabou de falar. Eu fui criada na base da... Pode ligar, porque tá acabando a bateria. Sem problema, não. Eu volto. Pode cancelar. Também pode, não vai. Tchau, galera. Tchau, pessoal. Depois vocês vão lá no podcast Elas Dizem. E aí vocês conferem os pedacinhos que vão ter. E o vídeo na íntegra, tá? Vão ser 2 partes, 2 episódios. Porque é muito assunto. Beijo. Tchau, gente grande. Já tava fora, porque tá dando aproveitando, nós estamos com quanto tempo? 30? Tá, eu vou... Você vai ter que clicar nesse negócio azul aí, ó. Eu esqueci o que eu falei. Tá. Não, posso voltar, né? Não sei o que aconteceu, não. Tá. Aproveitando, quando eu era criança, eu apanhava muito. E eu não era uma criança arteira. Sempre fui uma criança mais tranquila. Mas, assim, hoje eu consigo entender e reconhecer isso. Que a minha mãe, ela me deu daquilo que ela tinha. E ela não tinha mais do que o que ela me deu. Ela não tinha como ter uma postura, um comportamento diferente, porque foi aquilo que ela recebeu. Então, ela tinha raiva e ela te deu raiva. E ela me deu raiva e ela descontava essa raiva também nas mulheres, né? Em mim e na minha irmã, nos meninos. Não, por isso que ela te deu raiva. Exato. Entendi. Batendo, entendeu? Deu raiva batendo, exatamente. E aí, eu me lembro, assim, que a minha mãe nos agredia muito. Não era palmada, não. Era assim, ela batia mesmo, assim, de machucar muito. Eram agressões, enforcamentos, socos. E durante muito tempo, eu
falava assim, cara, por que que a minha mãe me trata dessa forma? E durante muito tempo eu odiei muito a minha mãe. E eu sei que hoje uma das maiores dores que a minha mãe tem, que ela sente, é a distância que ela tem de mim. Eu não sinto mais esse ódio dela, consigo olhar e perceber que ela me deu do que ela tinha, do que ela podia, mas eu não tenho uma convivência, nós não criamos um laço de amor, né? Então, quando você traz isso da educação, e olha como é mais assertivo mesmo, né? Você comunicar com a criança de uma forma que seja clara e dar a oportunidade de ela também olhar, se perceber e também te comunicar de forma clara, porque às vezes a criança vai estar gritando, dando birra e nem ela tá entendendo o que está acontecendo. Ela só sabe que ela quer chamar atenção e tá fazendo aquilo. Então, eu sei que tem muitos pais que falam assim, mas na minha época eu apanhei e não morri, né? Então, para você que fala isso, eu vou te falar. Eu apanhei, eu não morri, mas eu carreguei muitas dificuldades na minha vida adulta, incluindo passar por relações abusivas, reproduzindo situações que eu vivi na minha infância. Então, eu estou falando isso aqui um pouco da minha história para que quem está ali, que não esteja ainda percebendo essas questões, possam perceber que não é só uma palmada. Aquela palmada vai reverberar na vida daquela pessoa de uma forma que, às vezes, quem está dando a palmadinha ali está no inconsciente, nem imagina, né? Mas no meu caso, por exemplo, eu não me sentia merecedora de amor. Se a minha mãe me agredia, quem poderia me amar, né? Então, isso me tocou muito, do que você falou, né? De não é puxar, não é bater, não é... E muitas vezes eu apanhava por questões bobas, do tipo assim, sei lá, vai varrer a casa, já vou. Sabe? Então, assim, Intertia no caminho com alguma coisa. Brinquedo, um trem. Tava fazendo tarefa da escola e eu tenho um TDAH. Embora todo mundo fale assim, nossa, você tem TDAH? Por incrível que pareça, eu tenho. Então, assim, às vezes eu abro o meu celular para olhar alguma coisa, eu fico parada na tela sem saber o que eu tava fazendo. É um pouco mais leve, mas tem, né? Fui diagnosticada, então tem. E hoje eu entendo, né? Porque às vezes poderia acontecer de eu ter um delay, fora outras questões. Então, eu acho que quando você... Eu quero trazer aqui pra gente conversar sobre isso, uma frase que eu li. Quando você maltrata uma criança, você não faz ela te odiar. Você faz achar que ela não merece ser amada, não merece amor. Sim. E eu vivenciei isso na minha vida. E hoje eu consigo trazer isso pra consciência. Né? Mas imagina quanto tempo e quanta dor eu carreguei por não conseguir assimilar tudo isso que estava acontecendo, por estar tão profundo lá no meu inconsciente que eu nem imaginava. Então, dentro disso que você falou, eu queria deixar isso, sabe? De que a agressão não é talvez não seja a ferramenta. Sim. Não é a ferramenta adequada, né? Existem ferramentas que são de fato efetivas. Sim, né? Tem muitas ferramentas que a gente pode utilizar para ensinar limites. Eu nem gosto da palavra impor limites, que parece que o outro é um ser que não tem direito de escolha, não tem direito de nada, não tem direito de falar. E eu acho que não é assim que você educa a criança. Eu até costumo dizer assim, não... tem pais que chegam lá assim, mas eu queria que meu filho obedecesse. Aí eu falo, mas você sabe o que é essa obediência? Porque uma pessoa obediente é uma pessoa cheia de dificuldades. Primeiro, uma pessoa obediente, ela não dá conta de liderar nunca. Ela precisa de alguém para comandar, para dar direções, para mandar. Segundo, ela tem dificuldades extremas com a questão das emoções. Porque eu só faço para agradar o outro. Terceira, ela não sabe quem ela é, porque ela não sabe quais são as emoções dela, o que ela sente, o que gosta, o que não gosta, porque eu vivo em função de fazer o que o outro espera de mim e não o que eu realmente gostaria de mim. Então, são vários prejuízos que a gente leva para a criança. E aí, quando a gente pensa assim, que às vezes um pai ou ele é permissivo demais, ou ele é autoritário demais com agressões, ou
permite também ser agredido pela criança é eu tenho que olhar para essa emoção que vem na hora que eu vou educar esse meu filho. Por qual motivo? Eu percebo que eu tô com raiva do meu filho. Gente, pai e mãe sente raiva do filho. Gente, filho sente raiva de pai e mãe. E parece que é uma coisa que não pode. Você não pode sentir raiva de seu pai e de sua mãe. Nossa, você não pode sentir raiva de seu filho. Como assim? Gente, a gente sente. A gente sente raiva de determinados comportamentos, de determinadas situações, de determinados momentos. E a criança e o adolescente também. Existe amor na relação? Existe. Só que existe todas essas emoções nas entrelinhas também. E tá tudo certo. A gente pode até dizer para o outro, olha, agora eu fiquei com muita raiva dessa situação. A gente não fala que tá com raiva da criança, mas eu fiquei com raiva desse comportamento, com raiva da situação que aconteceu, e eu preciso ir dar uma volta. Depois a gente volta para conversar sobre isso, ou para falar sobre isso. Sabe, você já vai estar ensinando a criança, ou eu posso sentir essa raiva, eu posso ficar com raiva do meu pai também, mas eu não vou descontar a raiva do meu pai, eu não vou puxar os cabelos do menino, eu não vou chutar meu pai ou agredir meu pai, entende? Eu não vou fazer isso, eu vou dar um tempo para entender essa emoção que eu tô sentindo, sabe? Para validar que eu tô sentindo e depois eu vim dizer, não, mas agora eu posso fazer diferente. Como que a gente pode resolver isso aqui? Muitas vezes a gente faz essa pergunta para a criança e a criança, ela sabe responder. Normalmente ela tem respostas melhores que a gente. Eu fico impressionada. Ela tem soluções muito melhores do que a nossa. Porque nós fomos condicionados, né? São muitos anos de experiência em ocultar emoções, né? E eles ainda estão no processo, eles ainda não são tão experientes. Então, eles conseguem... aí, nessa experiência em ocultar emoções, nós fomos criando camadas e camadas e camadas, e o negócio ficou muito profundo. Então, fica difícil. E se a gente educa o filho na emoção que a gente está sentindo ali, normalmente o que vai voltar para a gente é culpa, tristeza, raiva da gente... Sabe? Então, se a gente está no processo de conhecer as nossas emoções, lidar com as nossas emoções, a gente vai normalmente evitar o caos, o pior, sabe? Porque a gente vai evitar chegar nesse ponto. Porque, eu tô conhecendo o sinal, eu tô conhecendo que eu tô me sentindo assim, peraí, eu preciso dar um tempo, eu preciso me afastar, sabe? Então, é uma das coisas que a gente pode fazer para ir lidando com as emoções e para ir ensinando. Muitas vezes a criança, ela mesma pede, agora eu não quero falar. Tipo assim, agora eu tô com raiva, agora tá ruim. O adulto não respeita, né? Acontece, mas quando os pais estão nesse processo aqui, é diferente. Ele respeita. Ele respeita, porque ele já entende, nossa, então meu filho tá aprendendo. Porque muitas vezes ele também fez com o filho, agora eu não quero falar. Que eu não consigo falar agora, conversar agora ou lidar com isso agora. Hanna, vou falar da minha vida aqui, né, gente? Porque eu não tenho filhos, eu tenho que falar de mim. Aconteceu uma coisa engraçada comigo em uma situação onde uma pessoa concluiu algo sobre mim. Falou assim, eu acho que você fez isso por causa disso, disso, disso. Só que não eram os meus motivos. E aí eu não falei nada. E aí a pessoa falou assim, perguntou pra mim, o que eu achava. Eu falei assim, olha... eu tô orgulhosa de mim, vamos ver se eu acertei. Falei assim, olha, eu fiquei confusa com a sua percepção sobre mim, porque eu não esperava que você tivesse essa percepção. Então agora eu preciso processar para que eu tenha uma nova percepção, porque eu estou confusa. E geralmente o que eu fazia? O ha-ha-ha. Não é bem assim. Só que, na verdade, aquilo que a pessoa te falou te deixou mal pra caramba. E isso que a pessoa falou pra mim é algo que eu não sou, que não me representa e que me deixou mal. Então, eu deveria o quê? Ficar lá com cara de paisagem, como eu fiz muitas vezes pra minha família, pra pessoas próximas a mim. Tá tudo certo, tá tudo lindo. Seu comentário sobre mim foi ótimo, e mudar de assunto rapidamente para sair daquele caos. Não, eu optei por encarar aquilo. E aí eu estava em casa, né? Isso era mensagem. Eu sentei e chorei. Porque aquilo me tocou. Aquilo me falou assim, poxa, nossa, eu estava com uma percepção dessa situação tão diferente, a pessoa tem essa percepção sobre mim, e eu já estava com uma outra percepção em relação a isso e tudo mais. E eu fui e chorei.
E foi, assim, libertador, porque, assim, antes eu faria simplesmente o seguinte, cortaria a pessoa da minha vida, como eu sempre fiz. A pessoa me desagradou, não tá legal, não é do jeito que eu gosto, eu corto da minha vida. Não, eu fui, processei, senti, por que que chorei, coloquei pra fora, por que eu tinha me sentido tão ofendida com aquilo que a pessoa falou pra mim. E no fim eu percebi que a pessoa não tinha me ofendido. Ó, tem algumas perguntinhas que a gente pode fazer para nós mesmos, eu até vou pegar elas aqui para a gente não esquecer. E a gente pode fazer para nós mesmos e para as crianças, justamente para gente, para quando as coisas acontecem, aconteceu tal coisa, vem uma emoção, você, putz, aí você começa a Então assim, pausa. Não, agora não. Vamos lá. O melhor agora não. O melhor a gente vai deixar pro final. Peraí. Olha só, gente, esse episódio vai ser dividido em 2 partes, porque é um tema mais que a gente precisa olhar com mais carinho, com mais calma. Então, nós estamos finalizando aqui agora, deu o time da primeira parte. E eu espero vocês na quinta-feira, aqui no canal do Pod, para assistir a segunda parte, onde a Hannah vai trazer essas perguntinhas que nós podemos fazer para nós mesmos, para os nossos filhos, sobrinhos, crianças que nós tivermos contato e até mesmo com outros adultos, né? Porque eu acho que serve para todo mundo, né? Inteligência emocional é para todo mundo. É para todo mundo. Então, vai ser sucesso. Vai ser sucesso. Então, fiquem ligados. Na quinta-feira dessa semana vai estar disponível para vocês a segunda parte. Então, nós vamos encerrar aqui, vamos tomar mais um vinhozinho e até quinta.